Olá, sejam bem-vindos! Você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho para receber todas as notificações, é importante para que assim você possa saber o próximo vídeo que eu postar. Quero agradecer às pessoas que se inscreveram, as últimas inscrições, sejam bem-vindos todos e todas. Esse é o canal Esquerda Crítica. Hoje eu quero tratar desse assunto que está sendo muito comentado, é o que está em voga, né, em todos os noticiários, em todos os jornais, nas redes sociais e assim por diante, que é esse alastramento, esse crescimento do coronavírus, que cada vez mais vem gerando assim uma grande preocupação em escala mundial, que já é agora considerada, né, uma pandemia, né, que significa assim de extrema gravidade em todo o mundo, porque o coronavírus já basicamente às vezes casos um pouco menor em alguns lugares, um pouco maior em outros lugares, mas já vem assim atingindo, né, em uma escala um pouco assim acelerada, né, em todo o mundo. E temos aqui o caso da Europa, que vem se espalhando, né, e a Itália, que vem assim sofrendo devido assim um grande número de casos que já tem crescido, conforme notícias, né, até onde sei, em torno de quase 16 mil casos confirmados, né, na Itália, e assim uma confirmação também de um pouco mais de 1.000 mortes na Itália. E já vai assim se espalhando também por toda a Europa. Há toda uma preocupação de todos os países europeus. E o Brasil, como é que está o Brasil nessa situação toda? Esse vídeo eu coloquei como título Coronavírus e a decretação de morte aos pobres do governo Bolsonaro. Aí eu queria trazer presente aqui essa manifestação que aconteceu ontem em favor do Bolsonaro, e que os manifestantes e o próprio Bolsonaro, inclusive, né, que acabou assim incentivando, né, que acontecesse essa manifestação contra o Congresso Nacional, contra o STF, né, de tudo que já sabemos. Mas tem uma questão assim que a gente precisa discutir, que ela não é tão simples, não é uma coisa assim apenas de uma atitude que o presidente tomou de ir para as ruas, de apoiar, né, essa manifestação, mas é a atitude irresponsável, né, de um presidente da República. Quer dizer, o Bolsonaro, ele tem sobre a sua responsabilidade toda uma nação, que é a nação brasileira, toda a população brasileira. Se de repente a população brasileira começa assim a enfrentar um problema muito sério, então o presidente da República, isso é muito claro, em qualquer lugar, ele precisa tomar uma atitude, não apenas uma atitude, mas uma medida, né, uma medida governamental, uma medida política, no sentido de proteger essa população. Enquanto muitos países no mundo vêm arrumando, né, ajeitando assim medidas protetivas, né, o presidente da República ele faz um descaso de que isso não é tão grave assim, de que isso está havendo muito alvoroço, sem sentido em torno disso. Chega até a dizer que isso daí tem intenções econômicas e tudo mais por trás disso. Podemos até discutir isso, que talvez haja realmente uma intenção econômica por trás de todo esse exagero e tudo mais com relação ao coronavírus. Mas o que a gente precisa assim prestar atenção nessa atitude do presidente da República é a sua irresponsabilidade, né, assim de uma forma até exagerada,
O fato dele ir para as ruas, dele pegar nas mãos das pessoas que estavam, né, ali nas manifestações, gritando o seu nome, aquela coisa toda, e também a comitiva, uma parte da sua comitiva, que segundo notícia, né, que se tem que uma parte dessa comitiva sua, de algumas pessoas ali da comitiva presidencial, foi dado assim como positivo de que eles têm, né, o coronavírus. E eles estavam fazendo a mesma coisa, né, junto com o presidente. Então parece que é uma atitude assim de banalizar toda essa situação. Um recado, um recado, um recado assim muito visível, porque esse recado do presidente, a gente não percebe esse recado apenas agora, nesse momento, mas esse recado ele já vem de um bom tempo, que é o recado assim às pessoas menos assistidas da população, as pessoas que mais sofrem na nossa população, os trabalhadores mais pobres, de que eles devem se virar se eles quiserem, por exemplo, ter uma vida, ou se eles quiserem sobreviver, eles vão ter que se virar por conta. É como se o governo não estivesse nem aí com esse povo. Cada um se vire o quanto pode e naquilo que pode. Então, o que a gente precisa pensar, e muita gente não está, né, assim, prestando atenção, em meio a tudo isso, uma questão política que está muito presente aí, que é assim, e que eu estou chamando assim de uma decretação de morte aos pobres. A meu ver, é realmente uma decretação de morte aos pobres. E aí a pergunta que a gente não pode deixar de fazer é como que a população mais pobre no Brasil vai sobreviver diante de uma situação, de uma pandemia como essa, tendo em vista que nós sabemos as dificuldades, por exemplo, que a população mais pobre já vive aqui no nosso país. Não está sendo pensada em relação a isso, né? Então, nós sabemos muito bem, por exemplo, o quanto os bairros mais pobres, as favelas, falta de saneamento básico. Essas pessoas, por exemplo, que com menos condições de ter uma saúde melhor, tendo em vista que a condição financeira, por exemplo, dessa população é mais difícil, então elas estão mais propícias a sofrer tudo isso, se não houver assim uma ajuda gigantesca, inclusive, do governo federal. E é o que não está acontecendo. Então nós podemos sofrer uma situação muito difícil, porque tem muita gente que não pensa o seguinte: você fazer comparação da Itália com o Brasil, não tem comparação quase que nenhuma. Porque a Itália, muita gente tem condições. A Itália é um país mais rico do que o Brasil. A Itália tem a população em si, tem muitas pessoas na Itália que têm condições de um bom tratamento, de um tratamento médico, muito melhor, por exemplo, do que uma boa parcela, por exemplo, da população brasileira. Então, essa população mais pobre, mais sofrida, desassistida, elas podem sofrer assim, nós podemos ter assim uma situação muito complicada, de muitas mortes, de muitas pessoas procurando, né, assim, lotando muito mais o SUS, né, muito mais do que o que nós temos agora, de uma, como se diz assim, às vezes até de desentendimento entre as pessoas, né, devido assim, falta de leitos, né, falta de, esses dias eu estava vendo a questão do aparelho, de pessoas que de repente possa ter assim uma insuficiência respiratória, então não vai ter esse aparelho para todo mundo. Quer dizer, o povo está ficando à míngua, o povo vai ter que se virar, vai ter que dizer, não tem uma atitude séria, por exemplo, desse governo. Isso é muito sério, gente, isso é muito complicado. Como que vai ser o Brasil com
Assim, porque ainda nós estamos só no começo. Isso, a boa parte do pessoal da saúde fala assim, nós estamos só no começo. E quando isso crescer mais, né, desenvolver mais, como que vai ser? Obrigado por hoje, até uma próxima vez.